Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos, como sempre, quero falar com você aí que chegou aqui pela primeira vez e ainda não conhece o meu trabalho. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreve aí, vai! Deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, vamos de histórias sobrenaturais? Histórias de vida e de morte. Sou o Dr. Bruno Fonseca. Mudei-me para a cidade do Carreiro, no Amazonas, no início do ano de 2006 e logo me deparei com um caso muito estranho. Aliás, tudo me era muito estranho e tenebroso naquele lugar. Até mesmo os fenômenos da natureza eram cercados por uma aura de assombroso mistério. Logo na primeira semana da minha permanência no lugar, uma grotesca tempestade lançou a sua fúria contra a cidade. Nesses dias de tempestades, eu rezava para não ter que atender algum caso, pois tremia só de pensar em sair naquele vendaval, e esse medo ainda era fortalecido pela minha completa aversão àquele lugar. No meu íntimo, eu tinha certeza que ali existia algo tétrico. E foi no meio dessa tempestade que conheci aquela garota chamada Sara. Ela tinha um rosto bonito e logo me cativou. Mas seu olhar tinha algo que eu muito temia. Logo que ela entrou em casa, fui dominado por um frio terrível que emanava do seu corpo. Ela disse que precisava da minha ajuda, pois sua mãe estava muito doente e queria que eu lhe acompanhasse. Tive que vencer o medo e segui-la, pois era o meu dever de médico. No caminho, o estranho frio ainda me dominava. Era algo que eu não conseguia compreender. Era como se ela fosse algo saído do sobrenatural. Naquela chuva, cada pingo sobre o meu corpo era um terrível açoite. Tudo era tão medonho e terrível. Quando chegamos em frente ao cemitério, ela disse que era ali que ela morava. Meu terror aumentou quando entramos no cemitério. Uma névoa cobria tudo. Sara tinha sumido e nunca mais a vi. Saí caminhando a esmo, perdido naquela névoa maldita. No meu vagar encontrei um casebre e dentro do casebre encontrei uma senhora já de idade avançada com um alto grau de febre causado por pneumonia. Logo tratei e, algum tempo depois, a velha senhora acordara. Espantada, perguntou quem era eu. Eu logo disse que era o doutor Bruno, médico da cidade. Então ela indagou espantada. Como o senhor chegou até aqui? Então respondi. Fui trazido por uma garota, sua filha, a Sara, em meio a uma chuva torrencial, e já lhe administrei o medicamento. A senhora logo estará curada. Mas a sua filha é uma pessoa muito estranha. Desapareceu no meio da névoa quando entramos na rua do cemitério que circunda a casa. Então a senhora me contou uma história que me deixou, arrepiado. Isso não pode ter acontecido, doutor. Talvez uma estranha casualidade, mas não conheço ninguém parecido com a minha Sara. Eu cuido desse cemitério
há muitos anos e só tive uma única filha, natimorta. Sim, minha filha entrou em óbito ainda no meu útero. O seu nome seria Sara. Se estivesse viva, hoje ela completaria 20 anos. O medo que eu sentia em Carreiro era mais que fundamentado. Logo tratei de mudar-me para outra cidade. Nunca mais voltei àquele lugar que me trazia recordações terríveis. Por Rosivaldo Santos, fonte Reze antes de dormir. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam dessa história? A menina, mesmo sem ter nascido, acabou por ajudar a sua mãe, não é? E esse médico ficou com muito medo, não? A história lhe aterrorizou a ponto dele se mandar da cidade. E vocês, o que fariam no lugar dele? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E bora para mais uma história de arrepiar? Boa noite, me chamo Manuel, sou natural de Riachuelo, mas atualmente estou como andarilho, pois perdi tudo para um monstro. Era por volta dos anos 1960 a 1965. Minha família toda trabalhadora passou por um ano difícil. Meu pai foi demitido de seu trabalho e a minha mãe faliu seu trabalho. E então, meu pai, já sem saber o que fazer, faltando comida em casa, foi até uma cigana e começou a trabalhar com ela. Recebia 5 cruzados por mês e foi uma alegria maior do mundo. Mas por meu pai ser muito religioso, com o tempo começou a dar problemas. E a cigana, vendo que o meu pai não andava como antes, disse que iria o demitir. Meu pai, ao ouvir aquilo, falou absurdos para a cigana, que, ofendida, retrucou com uma praga ou maldição. Disse que meu pai iria falecer nos próximos 3 meses e assim que seu corpo completasse 4 semanas, ele iria sair do túmulo como um demônio e caçaria toda a sua família. Depois dos 3 meses, meu pai pegou uma doença terrível que fez seu corpo quase virar um esqueleto vivo. Assim que ele veio a falecer, chamaram um padre para exumar o corpo. Mas o padre, quando viu meu pai naquele estado, disse que não poderia e saiu correndo. Então decidimos fazer o funeral e enterrá-lo. Foi triste para todos, mas ao passar 3 semanas algo aconteceu. Minha mãe foi até o cemitério e misteriosamente o corpo do meu pai tinha saído. Não por alguém ter cavado e retirado, mas foi como se ele mesmo saísse. Passado 3 dias, algo começou a nos assombrar. Uma criatura podre e feia veio até nós. Minha mãe estava fora de casa, colocando as criações em seus devidos lugares, quando foi atacada pela criatura sem chance de se defender. Ela foi morta e parcialmente devorada. Eu, ouvindo os gritos, saí e vi aquela cena. Minhas lágrimas lavaram o meu rosto e corri o mais rápido possível para a casa da vizinha. Me escondi lá até ver por um buraco a criatura
criatura vindo em minha direção. Derrubou a porta da casa e atacou a todos de lá. Saí pelos fundos e corri até a floresta. Subi em uma árvore muito alta e me esfreguei com folhas que tiraram o meu cheiro. Vi a criatura saindo de dentro da casa da vizinha, com partes do corpo deles na boca, e veio em minha direção novamente, mas não me achou. Então seguiu em frente. Pelo barulho já estava longe, então desci, corri até um cercado de gado que tinha e me escondi entre as palhas de cana-de-açúcar e estrume até o dia amanhecer. A solidão me consumia, sem poder voltar para casa, pois a criatura poderia estar lá me esperando. Consegui roupas e comida com pessoas que passavam na estrada. Segui sem rumo, mas sempre a criatura me achava. Eu me escondia e ela sumia novamente. Hoje já faz um ano que não vejo a criatura. Estou com mais de 60 anos e provavelmente a criatura ainda me persegue, pois ouço comentários que uma besta passa pelas cidades e sempre é em minha direção. Créditos à página Histórias Assombradas. Aterrorizados. Esse acho que trata daquele lobisomem. Não seria o necrófilo, né? Porque o necrófilo ele se alimenta de defuntos. Mas esse que vira depois da morte. Eu já ouvi algo parecido. Mas é estranho, não é? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se vocês já ouviram histórias parecidas, envie para o e-mail do canal. Será uma honra narrar aqui e aumentar os nossos conhecimentos sobre a fera. Próxima história, O Anel. Fabian caminhava pelas ruas estreitas do mercado antigo. As barracas vendiam todo tipo de coisas: antiguidades, livros empoeirados, figuras esculpidas em madeira. O ar cheirava a especiarias e suor das pessoas. Ele andou sem rumo, deixando-se levar pela curiosidade, até que algo brilhou entre a sujeira do chão. Ele abaixou-se e pegou um anel de metal preto. As inscrições na superfície da peça pareciam mover-se sob a luz. Sem pensar, colocou o anel no dedo. Belo anel, murmurou para si mesmo. Mais tarde, viu uma idosa sentada no chão com um cobertor velho cobrindo seus ombros. Pedia esmolas com uma voz rouca e trêmula. Fabian tirou algumas moedas e deixou cair na lata. A velhota levantou os olhos quando viu o anel no dedo dele. Sua pele ficou branca como cera. Não faça isso, garoto, disse com medo. Esse anel matou mais pessoas do que eu consigo me lembrar. E agora, tua alma já não te pertence. Fabian enrugou a testa. Do que está falando, senhora? Não vou me assustar com histórias estranhas. Esse anel foi feito por um demônio. Quem usa, muda. Torna-se uma besta, uma coisa faminta. Você tem que tirá-lo antes que seja tarde demais, antes que ele tome o controle de você. Ou você vai falecer da pior maneira.
Fabian soltou uma risada e seguiu seu caminho. Mas à medida que avançava, sentia que algo estava errado. O corpo dele estava pesado. As mãos dele começaram a doer. Ele olhou para baixo e viu a sua pele endurecer, como se algo dentro dele, quisesse sair. Um ardor insuportável o obrigou a parar. Ele caiu de joelhos no meio da rua, respirando com dificuldades. Seus dedos estavam alongando, as unhas viravam garras. Suas costas encurvaram enquanto os seus músculos estavam esticados e a sua pele ficava escura e áspera. Um rugido escapou-lhe da garganta. Quando ele conseguiu se levantar, já não era ele. Seus olhos ardiam com um brilho vermelho. Sua pele estava coberta de escamas grossas. Sua boca encheu-se de dentes longos e afiados. E o pior, estava com fome. Muita fome. Uma sombra se moveu na rua. Uma criança que andava sozinho, chutando uma lata vazia. Fabian o observou das sombras. Algo dentro dele gritava para parar, para se afastar. Mas a fome era mais forte. Ele saiu do esconderijo. A criança ouviu e abriu a boca para gritar. Mas Fabian foi mais rápido. Pegou a criança e ergueu no ar. O menino chutou, arranhou-lhe o braço, mas era inútil. Fabian apertou mais forte até ouvir o som dos ossos se quebrarem e deixou cair. O corpo ficou no chão, imóvel. O sangue estava a filtrar-se entre as pedras do caminho. Fabian respirou fundo. O cheiro o encheu de uma satisfação doentia, mas a fome não ia embora. O som de passos fez ele virar. No fundo do beco, um homem caminhava sem pressa, cantando uma canção. Fabian esperou. O homem parou quando viu o corpo da criança no chão. Deus, murmurou com o rosto pálido. Fabian deu um passo em frente. O homem olhou para cima e viu. Sua expressão passou de espanto para o mais puro terror. O quê? O que fizestes? Fabian não respondeu. O homem fugiu. Fabian o deixou ir. Ele gostava de caçar. Esperou alguns segundos antes de ir atrás dele. O homem corria sem rumo, tropeçando nas pedras, respirando com dificuldade. Olhou para trás e viu a sombra do que o seguia. Ele gritou, mas ninguém saiu para ajudá-lo. Fabian atingiu em 2 passadas. Ele enfiou as garras nas costas e o empurrou contra a parede. Ouviu um barulho. O homem tremia, ofegante de medo. Fabian virou e segurou-o pelo pescoço. Por favor, balbuciou com lágrimas nos olhos. Algo dentro de Fabian se torceu, mas um monstro rugiu mais alto.
afundou os dentes no abdômen. O homem tentou gritar, mas só saiu um gemido fraco. O sangue encharcou-lhe as roupas. Fabian mastigou lentamente. Sentiu o alimento rasgar-se entre os dentes e o calor do líquido vital a descer pela garganta. Quando terminou, largou o corpo e limpou a boca com as costas da mão. O anel no dedo dele estava batendo. Já não havia voltar atrás. Era um monstro. Fabian, depois de se alimentar, de matar a sua fome, com a vida do menino e do homem, sentia algo estranho dentro de si, um vazio profundo, um rugir constante no estômago e na mente. O demônio dentro dele parecia estar tomando controle completamente, mas algo, talvez um último vestígio da sua humanidade, lhe dizia que precisava fazer algo para impedir o demônio. Ele lembrou-se das palavras da velha. Esse anel está te controlando. Você tem que tirá-lo antes que seja tarde demais. Pensou nela, na velha mulher que o tinha avisado, e decidiu procurá-la. Voltou para o mercado, sentindo cada vez mais o peso da transformação. Seus passos soavam pesadamente nas ruas desertas. Encontrou a velhota bem onde a tinha deixado, sentada no mesmo canto, seu rosto ainda marcado pelo medo. "O que queres?" perguntou a idosa, sem levantar os olhos, mas seus olhos pousaram no anel de Fabian instantaneamente. Um arrepio percorreu o corpo dela. "Vou fazer o que você me disse. Ajude-me a me libertar disso", disse Fabian, tentando controlar o desejo de matar que fervia dentro dele. A idosa olhou para ele por muito tempo, como se estivesse avaliando se valia a pena ajudá-lo ou não. Finalmente suspirou e acenou. "Há um ritual, mas tens que ser muito forte. Se o demônio ainda estiver dentro de você, ele pode sair de uma forma muito violenta. Não há como voltar atrás, rapaz." Fabian aceitou sem pensar. A velhota entregou-lhe um pequeno livro velho com páginas amarelas e enrugadas. As palavras escritas nele eram de difícil compreensão, mas ele seguia a ordem da mulher. A idosa começou a recitar em uma língua estranha, enquanto Fabian repetia as palavras que compreendia. Os ventos começaram a rolar a seu redor e uma sombra escura surgiu do seu corpo. Era como se algo estivesse lutando para fugir. O ar ficou cheio de pressão, uma pressão insuportável. Um rugido que parecia sair do próprio inferno foi ouvido em seus ouvidos. A sombra começou a contorcer-se, contorcendo-se até com um último grito, e aí se desfez num vórtice de escuridão que desapareceu instantaneamente. Fabian caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Pensou que ali tudo tinha acabado. O demônio já não estava dentro dele.
Mas quando olhou para cima, a velhota estava sorrindo. Eu disse que o ritual não era fácil, disse ela com um tom de zoação. Embora pareça que você caiu na armadilha, já não és mais o que eras. Aquele monstro não estava apenas no seu corpo, estava dentro de sua alma. E agora que está liberado, vai buscar mais almas. Fabian enrugou a testa confuso. Ele não entendia. O que você está dizendo? Perguntou. A idosa soltou uma risada e deu um passo atrás. Eu tenho te observado, rapaz. Eu faço acordos com o demônio há muito tempo. Entrego-lhe almas como a sua, como as de tantos outros. Não só seu corpo foi possuído, sua alma foi a oferenda. E agora que ele está libertado, vai se alimentar mais. Fabian olhou para o chão, onde o anel preto brilhava com força. Sentiu que algo o atraía. À medida que se aproximava, uma sensação de desespero o invadiu. A velhota estendeu a mão, fazendo um gesto para o anel. Agora, esse monstro está livre, como o demônio sempre esteve. Sabes o que é pior? Você vai buscar mais, sempre mais, até que não reste mais nada no mundo para devorar. Fabian não resistiu. A fome voltou mais forte que nunca. Uma necessidade imparável. Levantando a mão para pegar o anel, uma rajada de vento soprou ao redor, quase empurrando-o para o chão. Ao fazê-lo, percebeu que a velhota olhava para ele com um olhar frio. Não te preocupes, rapaz. Logo você entenderá o que é ser um verdadeiro monstro. O demônio vai te dar o que você precisa. E você, como todos os outros, será seu novo anfitrião. Com uma força brutal, o anel escorregou de novo sobre seu dedo. Neste mesmo instante, Fabian sentiu como um mal. Sentiu como se uma onda esmagadora o envolvesse de novo. Então o monstro dentro dele acordou com raiva e já não havia volta atrás. A idosa desapareceu, deixando o demônio tomar o controle de Fabian novamente. Sem poder se controlar, ele deu um passo em direção ao mercado, procurando o próximo que pudesse alimentar a sua fome insaciável. Toda a cidade lhe pertencia por Thaís Smith. Que conto aterrorizante, não aterrorizados. Já pensou? Cuidado, hein? Quando vocês encontrarem um anel na rua, é melhor não ir correndo vestindo no dedo, né? Vocês não sabem o que isso pode acarretar. E aí, aterrorizados, gostaram da história de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, venha fazer parte da minha alcateia você também. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like aí para Angel, né? Sem compartilhar o vídeo. E se você quiser ser notificado quando eu postar novos conteúdos aqui na plataforma, basta que você ative o sininho das notificações.
E se você tiver um conto, um relato, uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrar aqui a sua história. Quero agradecer a todos que de alguma maneira, ajudam o canal Angel Black Contos de Terror, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E agradeço a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo, dando aquela força. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!